Oi, gente! Nós estamos de volta para falarmos sobre a unidade 5, que é a região Nordeste. E agora a gente vai ver o tema 2, falando sobre a organização do espaço. De que maneira essa região ela se desenvolveu de forma econômica, tá? Então, inicialmente, nós temos aqui a aula 2, falando sobre o tema 2, a organização do espaço. E agora a gente vai ver como o Nordeste tem sido na atualidade. Né? Primeiro que ele foi uma área de colonização antiga, foi a primeira região do Brasil que começou a ser explorada na chegada dos portugueses, quando encontraram aqui os índios nativos, e começaram a explorar a primeira fonte de economia, que era a Mata Atlântica, extraindo pau-brasil. A gente entende que a economia nordestina, ao longo do tempo, ela passou por alguns crescimentos em alguns setores. Deixou de ser uma economia só voltada à cana-de-açúcar no litoral e passou a se distribuir com principais atividades econômicas, dentre elas a produção de soja, da cana-de-açúcar, a produção automotiva, né, a depender de cada estado, o desenvolvimento da fruticultura no extremo sertão entre Pernambuco e a Bahia, né, em Alagoas o crescimento da cana-de-açúcar, bem como Pernambuco também, a produção de estaleiros, né, a produção da indústria têxtil, principalmente no Ceará e em Pernambuco. Então, o turismo que se desenvolveu em todo o litoral como um todo. Já para o oeste da Bahia e do Piauí, o crescimento da soja. Então, nós temos uma economia bastante diversificada. A industrialização, ela concentra-se mais nas capitais. Então, as áreas de capitais é onde estão mais voltadas à industrialização e, consequentemente, o crescimento das cidades, aumentando a taxa de urbanização dessas cidades litorâneas, que, de um modo geral, são as capitais, com exceção de Teresina, no Piauí. Com relação ao passado, nós sabemos que no período Brasil Colônia, nós tivemos no século XVI uma organização diferente e voltada mais à produção da cana-de-açúcar, né, após a extração do pau-brasil. E grandes propriedades, como os latifúndios, que existia uma concentração de plantação de cana, destinava-se ao sistema de trabalho escravo, que era o sistema plantation, onde se desenvolvia a monocultura de cana, um único tipo de agricultura, e esse cultivo, né, era muito pautado no trabalho escravo, sem nenhum tipo de remuneração. Esses escravos, naquela época, eram trazidos da África exatamente para trabalhar na agricultura da cana-de-açúcar no litoral. Em relação à ocupação para o interior, nós tivemos também um crescimento na criação de gado. Inicialmente, o gado era utilizado como tração de transporte nos engenhos de cana-de-açúcar. Forneciam também carne, forneciam couro. Só que ao longo do tempo, esse gado começou a gerar um problema na agricultura da cana, pois o animal ele se alimentava da própria agricultura. Sendo assim, esse gado foi inserido mais para o interior, voltado às margens do Rio São Francisco. Por muitos anos, esse rio ficou conhecido como Rio dos Currais. Foi um rio onde parte do gado seguia para se alimentar, para tomar sua água. Tá? Então, o Rio São Francisco ele serviu como os eixos condutores para a produção de gado da região Nordeste. As atividades econômicas, nós podemos dizer que o parque industrial ele cresceu, ele se diversificou, né, contando com os automóveis, com refinarias, com a produção de navios, como os estaleiros, as indústrias siderúrgicas. E na agricultura houve um processo de modernização, onde nós temos hoje a inserção da produção agrícola irrigada, principalmente em duas cidades às margens do Rio São Francisco, Juazeiro da Bahia e Petrolina de Pernambuco. Estão nesta área do sertão a oeste de Pernambuco e ao norte da Bahia. Insere-se várias outras cidades que dependem do sistema de irrigação, desenvolvendo a fruticultura, onde se produz muito a uva, a manga, o abacaxi, o melão e vários outros tipos de frutas. Essas frutas são voltadas para a exportação. As cidades metropolitanas, as capitais, né, isso inclui São Luís, Fortaleza, Recife, Natal, Maceió e Salvador, é onde está a concentração mais do comércio e do serviço.
Principalmente cidades como Salvador e Recife, elas cresceram economicamente no comércio. O turismo, de um modo geral, em toda a região Nordeste, é bastante aproveitado, principalmente na área do litoral. Então, nós temos uma grande rede hoteleira, uma área de alimentação bem diversificada por conta da cultura de cada estado, que se diferencia ao longo de toda a região. O transporte que é utilizado, que pode ser utilizado, transportes de barco em direção a piscinas naturais, em direções à Foz do São Francisco, em direções aos cânions, como também passeios aéreos com vistas panorâmicas. Eles começam a dinamizar a economia da região. Uma outra coisa que dinamiza a economia, que cresce economicamente, são as manifestações culturais, como o Carnaval e o São João no Nordeste. O Carnaval se destaca muito em Recife e Salvador, duas grandes capitais, bem como o São João no interior, no agreste de Pernambuco, na cidade de Caruaru, e também no agreste da Paraíba, na cidade de Campina Grande. As áreas de crescimento, de dinamismo econômico, principalmente o litoral, ele tende a ser mais industrializado, porque estão próximas às capitais, onde estão as capitais, e isso incide em uma maior acumulação de pessoas para trabalhar. Nós temos a produção das fábricas, das indústrias têxteis, as indústrias calçadistas também, né? No interior, a gente tem a questão da agricultura e da pecuária. Dependendo da área do interior, a agricultura pode ser a monocultura, e em outras regiões, como a agreste, a policultura, que são áreas de pequenas propriedades onde há um investimento de diversos tipos de agricultura. Já a implantação do sistema de irrigação fica mais para o sertão, como já foi falado anteriormente, né, próximo a Juazeiro e Petrolina, a área do semiárido nordestino, cujo clima é o tropical semiárido, e através do sistema de irrigação se produz diversas espécies de frutas voltadas à exportação. Ao longo do tempo, nós tivemos as transformações econômicas, e com esse dinamismo houve a necessidade de aumentar, ampliar os sistemas modais de transporte, como a hidrovia pelas margens do São Francisco, onde transporta-se vários tipos de grãos, né, como também adubos e fertilizantes. Então, a navegação do São Francisco é bastante utilizada. O sistema rodoviário, que amplia as redes das capitais para os interiores, onde é feito o transporte dos produtos, né, dos produtos agrícolas, e também o sistema ferroviário. Então, há hoje uma implantação de um projeto de integração do oeste ao leste do Nordeste. Então, assim, isso vai conectar, vai ligar o Porto de Ilhéus, na Bahia, né, até também o Porto do Tocantins. Bom, o Rio São Francisco, ele tem, além da importância histórica, como é considerado um rio de integração nacional, nós temos também, né, ele ligando o Nordeste a outras áreas do território, como, por exemplo, a região Sudeste, onde ele nasce. Já os indicadores socioeconômicos, infelizmente, no Nordeste, apesar da melhora, o Nordeste ainda é uma região, assim como a região Norte, com poucos indicadores econômicos. Nós temos o índice Gini, que é um índice baseado por pessoa, de 0 a 1. Quanto mais próximo, né, a 1, a gente percebe que o índice Gini é melhor. No caso, esses indicadores sociais na região Nordeste indicam uma desigualdade muito grande no Brasil, com a falta de distribuição de renda. No entanto, desde 2000, muitas indústrias têm vindo para o Nordeste, o que ocasiona, né, a diminuição da miséria, da desigualdade social, gerando renda e emprego. Embora ainda nós temos persistindo a falta de saneamento básico em alguns bairros das capitais, bem como nas áreas do interior, né, a falta de água, falta de infraestrutura, de escola, né, de políticas públicas que venham a desenvolver projetos para a população. A taxa de mortalidade infantil, desde o ano 2000, ela vem diminuindo muito, devido a ações por parte do Ministério da Saúde, com vacinas, campanhas de vacinação, também atendimento pré-natal para as mães,
o Nordeste ele já foi a região com maior índice de mortalidade infantil, né? Também com maior índice de analfabetismo. Hoje já houve uma grande melhora. Continua ainda sendo maior, mas já melhorou bastante. Uma outra coisa que melhorou como indicador socioeconômico é a renda familiar. Antigamente só o pai, só o homem trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Hoje, com a diminuição de filhos por mulheres, com a queda na taxa de fecundidade, as mulheres têm entrado no mercado de trabalho, somando seu salário ao rendimento domiciliar. Isso tem ajudado muito. As crianças têm sido melhor atendidas, principalmente durante o período gestacional da mãe. Então, isso contribui com a queda da mortalidade infantil na região Nordeste. Então, dessa forma, a gente finaliza a nossa aula do tema 2, a atividade do livro que foi passada disponível para vocês para que nós possamos fazer a correção, bem como em seguida nós teremos o vídeo do tema 3 e 4, falando sobre as 4 sub-regiões do Brasil. Um grande abraço e até a próxima aula.